Capítulo 13. Davi consultou os chefes de 1000 e os chefes de 100, bem como todos os líderes. Então Davi disse a toda a congregação de Israel: Se vocês acharem bom, e Jeová nosso Deus aprovar isso, enviemos mensageiros ao restante dos nossos irmãos em todas as regiões de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades, para que venham se reunir conosco, e vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Pois eles não tinham cuidado da arca nos dias de Saul. Toda a congregação concordou com isso, pois a proposta agradou a todo o povo. Assim, Davi reuniu todo o Israel, desde o rio do Egito até Lebo-amate, a fim de trazer de Quiriate-Jearim a arca do verdadeiro Deus. Davi e todo Israel foram a Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, que pertence a Judá, para buscar a arca do verdadeiro Deus Jeová, que está sentado em seu trono acima dos querubins, a arca diante da qual se invoca o seu nome. No entanto, eles colocaram a arca do verdadeiro Deus numa carroça nova e a trouxeram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam a carroça. Davi e todo Israel festejavam perante o verdadeiro Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas e outros instrumentos de cordas, com pandeiros, com símbolos e com trombetas. Mas quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão e segurou a arca, pois os bois quase a derrubaram. Então a ira de Jeová se acendeu contra Uzá, e ele o executou por ter estendido a mão para segurar a arca, de modo que ele morreu ali perante Deus. Mas Davi ficou indignado porque a ira de Jeová tinha irrompido contra Uzá. E aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá até hoje. Davi ficou com medo do verdadeiro Deus naquele dia e disse: Como poderei levar a arca do verdadeiro Deus para minha cidade? Davi não levou a arca para onde ele estava, na cidade de Davi, mas ordenou que ela fosse levada à casa de Obed-edom, o geteu. A arca do verdadeiro Deus ficou com os da casa de Obed-edom. Ela ficou na casa dele por 3 meses, e Jeová abençoava os da casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, junto com madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros, a fim de lhe construir uma casa. E Davi percebeu que Jeová o havia estabelecido firmemente como rei sobre Israel, pois ele tinha exaltado grandemente o seu reinado por causa do seu povo Israel. Davi tomou mais esposas em Jerusalém e se tornou pai de mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos dele que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, todos eles foram à procura de Davi. Ao saber disso, Davi saiu para lutar contra eles. Então os filisteus vieram e começaram a atacar o vale de Refaim. Davi consultou a Deus: Devo ir contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Jeová respondeu a Davi: Vá, e eu certamente os entregarei nas suas mãos. Portanto, Davi foi a Baal-Perazim e os golpeou ali. Por isso, Davi disse: Por meio das minhas mãos, o verdadeiro Deus rompeu as fileiras dos meus inimigos, como águas que abrem uma brecha. É por isso que chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus abandonaram ali os seus deuses, que foram queimados no fogo quando Davi deu a ordem. Mais tarde, os filisteus atacaram novamente o vale. Davi consultou mais uma vez a Deus, mas o verdadeiro Deus lhe disse: Não os ataque pela frente. Dê a volta por trás deles e ataque-os em frente aos balsameiros. Quando você ouvir o som de marcha nas copas dos balsameiros, ataque, pois o verdadeiro Deus terá ido à sua frente para golpear o exército dos filisteus. Portanto, Davi fez exatamente como o verdadeiro Deus lhe ordenou, e eles golpearam o exército filisteu desde Gibeão até Gezer. Assim,
a fama de Davi se espalhou por todas as terras, e Jeová fez com que todas as nações o temessem. Capítulo 15. E Davi continuou a construir casas para si na cidade de Davi. Ele também preparou um lugar para a arca do verdadeiro Deus e armou uma tenda para ela. Davi disse então: Ninguém, a não ser os levitas, deve carregar a arca do verdadeiro Deus, pois Jeová escolheu a eles para carregar a arca de Jeová e para estar sempre a seu serviço. Então Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca de Jeová ao lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os descendentes de Arão e os levitas. Dos coatitas havia Uriel, o chefe, e 120 dos seus irmãos. Dos meraritas havia Asaías, o chefe, e 220 dos seus irmãos. Dos gersonitas havia Joel, o chefe, e 130 dos seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã havia Semaías, o chefe, e 200 dos seus irmãos. Dos descendentes de Hebron havia Eliel, o chefe, e 80 dos seus irmãos. E dos descendentes de Uziel havia Aminadab, o chefe, e 112 dos seus irmãos. Então Davi chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vocês são os cabeças das casas paternas dos levitas. Santifiquem-se, vocês e seus irmãos, e tragam a arca de Jeová, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Visto que da primeira vez vocês não a carregaram, a ira de Jeová nosso Deus irrompeu contra nós, pois não procuramos saber qual era o procedimento correto. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca de Jeová, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca do verdadeiro Deus com os varais sobre os ombros, assim como Moisés havia ordenado, segundo a palavra de Jeová. Davi disse aos chefes dos levitas que designassem os seus irmãos cantores para cantar com alegria, acompanhados por instrumentos musicais, instrumentos de cordas, harpas e símbolos. Assim, os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele designaram Asaf, filho de Berequias, e dos seus irmãos meraritas designaram Etã, filho de Cusaías. Junto com eles havia seus irmãos da segunda turma: Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Os cantores Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de cobre. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia tocavam instrumentos de cordas afinados em alamote. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias tocavam harpas afinadas em seminite, atuando como regentes. Quenanias, chefe dos levitas, supervisionava o transporte da arca, pois era entendido nisso. E os porteiros Berequias e Eucana ficavam junto à arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer tocavam alto as trombetas diante da arca do verdadeiro Deus, e os porteiros Obed-edom e Jeías também ficavam junto à arca. Assim Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000 foram com alegria à casa de Obed-edom para buscar a arca do pacto de Jeová. Visto que o verdadeiro Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca do pacto de Jeová, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi usava uma túnica sem mangas de tecido fino, assim como todos os levitas que carregavam a arca, os cantores e Quenanias, encarregado do transporte da arca e dos cantores. Davi também usava um éfode de linho. Todos os israelitas estavam levando a arca do pacto de Jeová com gritos de alegria e ao som da buzina, das trombetas e dos símbolos, tocando altos instrumentos de cordas e as harpas. Mas quando a arca do pacto de Jeová chegou à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e festejando.
e ela começou a desprezá-lo no coração. Capítulo 16. Então levaram a arca do verdadeiro Deus para a tenda que Davi havia armado para ela e a colocaram ali. E apresentaram ofertas queimadas e sacrifícios de participação em comum perante o verdadeiro Deus. Quando Davi acabou de fazer as ofertas queimadas e os sacrifícios de participação em comum, abençoou o povo em nome de Jeová. Além disso, ele distribuiu a todos os israelitas, a cada homem e a cada mulher, um pão redondo, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então ele designou alguns dos levitas para servir diante da arca de Jeová, para honrar, agradecer e louvar a Jeová, o Deus de Israel. Asaf era o cabeça, Zacarias era o segundo, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel tocavam os instrumentos de cordas e as harpas. Asaf tocava os símbolos, e os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam as trombetas regularmente diante da arca do pacto do verdadeiro Deus. Foi naquele dia que Davi, pela primeira vez, ofereceu um cântico de agradecimento a Jeová por meio de Asaf e seus irmãos. Agradeçam a Jeová, invoquem o seu nome, tornem os seus feitos conhecidos entre os povos. Cantem a ele, cantem louvores a ele, meditem em todos os seus atos maravilhosos. Falem com orgulho do seu santo nome, que se alegre o coração dos que procuram a Jeová. Busquem a Jeová e a sua força, procurem constantemente a sua face. Lembrem-se dos atos maravilhosos que ele realizou, dos seus milagres e dos julgamentos que proferiu. Ó descendência de Israel, servo de Deus, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é Jeová, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Lembrem-se do seu pacto para sempre, por 1000 gerações, da promessa que ele fez, do pacto que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, juramento que ele estabeleceu como decreto para Jacó e como pacto permanente para Israel, dizendo: darei a você a terra de Canaã como sua herança designada. Isso aconteceu quando vocês eram poucos em número. Sim, muito poucos, e eram estrangeiros naquela terra. Eles andaram de nação em nação, de reino em reino. Ele não permitiu que nenhum homem os oprimisse, mas por causa deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não façam nada de mal aos meus profetas. Cante a Jeová toda a terra. Proclamem dia após dia a salvação da parte dele. Declarem às nações a sua glória, entre todos os povos os seus atos maravilhosos. Pois Jeová é grande e digno de todo louvor. Ele inspira temor mais do que todos os outros deuses. Todos os deuses dos povos são deuses sem valor, mas Jeová é aquele que fez os céus. Na sua presença há majestade e esplendor, na sua morada há força e alegria. Deem a Jeová o que lhe é devido, ó famílias dos povos, deem a Jeová o que lhe é devido por sua glória e força. Deem a Jeová a glória que o seu nome merece. Tragam uma dádiva e compareçam perante ele. Curvem-se diante de Jeová com vestes santas. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. A terra está firmemente estabelecida, não pode ser abalada. Alegrem-se os céus e alegre-se a terra. Declarem entre as nações: Jeová tornou-se rei. Troveje o mar e tudo o que nele existe. Alegrem-se os campos e tudo o que neles há. Ao mesmo tempo, gritem de alegria as árvores da floresta perante Jeová, pois ele vem para julgar a terra.
Agradeçam a Jeová, pois ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que possamos dar graças ao teu santo nome e ter grande alegria em louvar a ti. Que Jeová, o Deus de Israel, seja louvado por toda a eternidade. E todo o povo disse: Amém. E louvou a Jeová. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca do pacto de Jeová, para servirem constantemente diante da arca, segundo a rotina de cada dia. Obed-edom e seus irmãos, 68 ao todo, além de Obed-edom, filho de Jedutum, e Osa, eram porteiros. Zadok, o sacerdote, e seus companheiros de sacerdócio, estavam diante do tabernáculo de Jeová, no alto sagrado que havia em Gibeão, para fazer regularmente ofertas queimadas a Jeová, no altar da oferta queimada, de manhã e ao anoitecer, e para fazer tudo o que está escrito na lei que Jeová havia ordenado a Israel. Com eles havia Emã, Jedutum, e o restante dos homens escolhidos e designados por nome para agradecer a Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre. Emã e Jedutum estavam com eles para tocar as trombetas, os símbolos e os instrumentos usados para louvar ao verdadeiro Deus. E os filhos de Jedutum ficaram encarregados do portão. Então, todo o povo foi para casa, e Davi foi abençoar os da sua casa.